Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, terça-feira, 17 de janeiro. O tema da lição é o propósito do dízimo. Você já parou para pensar qual é a função do dízimo que você devolve? Para que ele serve? Quais são as suas utilizações? Eu falei para vocês ontem que a Igreja Adventista, da qual eu faço parte, ela é muito transparente no tocante à distribuição dos dízimos. As porcentagens para onde se vai de cada coisa, claro, uma boa parte dela vai para o ministério pastoral, como também para os obreiros que ali recebem para dar estudos bíblicos, para ensinar a palavra de Deus. E esse era uma prerrogativa, de acordo com Levítico 27 e 30, com o mesmo propósito. Primeiro falando que as dízimas são de Deus. E aí o propósito que se descreve é que deveria ser feito ou dado especificamente para os levitas. E os levitas, interessante, de acordo com o capítulo 18 de Números e o verso 25, é descrito que os levitas recebiam um dízimo e os dízimos dos levitas eles tiravam daquele dízimo e também ali devolvia aos sacerdotes. Então, assim, era dízimo dos dízimos. Hoje, os próprios pastores adventistas e qualquer um que trabalha em um órgão adventista, ele também devolve o dízimo. Vive do dízimo, recebe-se e do dízimo é dizimado também. A fidelidade, irmãos, ela é para todos, não é restrito só para alguns. O ministério pastoral da igreja, embora receba dos dízimos, ele ainda assim precisa exercer a sua fidelidade. Então, ele dos dízimos devolve os dízimos. Isso está de acordo com o livro de Números, capítulo 18 e o verso 25. E aqui, falando especificamente do seu propósito, uma coisa que a gente não deve nunca esquecer, que o dízimo deve ser, como falamos ontem, devolvido na casa do tesouro para um propósito. Porém, você tem a liberdade de, à parte do dízimo, separar uma oferta específica para fazer aquilo que você achar conveniente, como doar para alguém ou comprar uma cesta básica para uma família, mas isso fora do dízimo que você devolve a Deus. E eu pergunto aqui, qual é o propósito do dízimo verdadeiramente além disso? A função dele é essa. Mas o propósito na minha vida? Qual é o efeito da devolução do dízimo na minha vida? Eu, observando aqui esse texto, irmãos, e eu falei para vocês o texto que nós mencionamos no livro Crenças Fundamentais, né? Que ser mordomo de Deus é demonstrar que nós dependemos dele e tudo vem dele. Logo, eu vou saber administrar da melhor forma possível aquilo que procede dele. E aqui tem um texto no livro de Colossenses, capítulo 3, e o verso 5. Irmãos, esse texto é muito claro, é muito forte, com a expressão que é dita aqui, ó. A avareza ou ganância é comparado ou é significado de idolatria. Lembra-se de Mamon, de onde veio a expressão até de dinheiro depois, né? O Deus do dinheiro. Então, assim, não pode servir a dois senhores. E a pessoa que é gananciosa ou avarenta nunca pode se qualificar como cristão. Você quer crescer financeiramente, quer buscar uma melhora para a sua vida, ter um conforto, mas se nisso consiste uma ganância exorbitante, aí vem o que Paulo fala a Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas deixa eu ler para vocês aqui, Colossenses 3, verso 5. Olha o que é que diz aqui o texto. Portanto, façam morrer. E essa expressão fazer morrer quer dizer necrosater, ou seja, fazer morrer é mortificar por completo a natureza carnal. Aí ele diz assim, ó, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é idolatria. Olha só, é isso que acontece. Portanto, o propósito do dízimo na minha vida, eu vejo ele como uma função de Deus de me tornar uma pessoa generosa, me tornar uma pessoa isenta do amor ao dinheiro, me tornar uma pessoa voluntariosa, uma pessoa que esteja à disposição em dar. E outra coisa, me protege para que eu não venha confiar na força do meu braço, eu li esse texto para vocês ontem, para não confiar nos meus desenvolvimentos e os meus recursos ou o meu crescimento, que eu reconheça que o propósito do dízimo é tão somente para desenvolver em mim a confiança em Deus tão somente. Por quê? Se hoje sou infiel à parte que me cabe, que Deus já determinou que era santa,
a saber, os dízimos e ofertas, e se eu não confio em Deus ao devolver a parte que lhe pertence, com medo de que porventura venha faltar para mim, ou que eu não consiga pagar minhas contas, ou que eu preciso pagar um empréstimo, ou qualquer razão que seja. Se eu continuo pensando dessa forma, eu vou perder o senso de confiar em Deus. E ao perder o senso de confiar em Deus, eu vou olhar as coisas de acordo com meus próprios olhos. E assim, eu vou perder de Deus aquilo que Ele mais quer ter comigo, um relacionamento. E relacionamento, irmãos, é um constante contato, é um constante conversa entre você e Deus. E aqui, a parte final do autor da lição de Escola Sabatina, fala assim: ao desenvolvermos nossa confiança em Deus, estamos nos preparando para o que vai acontecer. Irmãos, nós estamos vivendo um período onde, quando ocorrer as 7 pragas, ou antes o decreto dominical, ou quando a porta da graça estiver prestes a se fechar, a Bíblia escreve que o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver confiando em Deus. Se eu hoje retenho de Deus o dízimo, como eu posso confiar em Deus que quando a calamidade vier, quando o decreto dominical vier, eu vou acreditar na verdade que Deus me dará o seu pão e que minhas águas serão certas, de acordo com o Salmo 90. Quer dizer, eu irei acreditar de fato nisso? Eu irei acreditar que Deus vai me suster? Hoje eu preciso ter essa convicção. Deus me sustenta, Deus me guarda, Deus me guia, Deus me protege, Deus me mantém. Então, se eu perco hoje, através da minha infidelidade, esse conceito, automaticamente eu estou deixando com que a minha vida se desenvolva para a avareza, a incredulidade, a ausência de confiança em Deus e automaticamente confiar nos meus recursos. Então, eu entendo que o propósito do dízimo na minha vida é para me isentar de uma vida de ganância, de uma vida de que eu ausente a confiança nele. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, confia no Senhor e espera nele. Sabe, outro conselho que o livro de Salmos fala é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu preciso crer que o propósito do dízimo na minha vida espiritual, é para me isentar da ausência de confiança, desenvolvimento de fé e continuar mantendo um relacionamento com Deus. Que Deus, portanto, nos ajude a manter sempre esse relacionamento e que assim eu e você possamos prosseguir para o alvo, de onde de fato virá a nossa eterna salvação. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecendo, Senhor, pela maravilhosa dádiva do Senhor através do teu Santo e Bom Espírito e nos impulsionar a sermos fiéis a Ti. Que o propósito do dízimo, Senhor, em nossa vida possa ser de fato realizado e que nós possamos nos abster da ganância, da avareza, que é idolatria. E que assim, Senhor, coloquemos a Ti, acima de todo e qualquer lugar, em primeiro lugar. Nos dá a Tua bênção, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se inscreva em nosso canal, irmãos, compartilhe e curta nossos vídeos e que Deus o abençoe ricamente. Até o próximo estudo. Até logo.